Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar aqui mais uma semana para compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês lá em Gênesis 16, que conta a história de Abraão, Sara e Agar. Agar é uma serva de Sara e de Abraão. Serva naquele tempo, naquele contexto histórico, é alguém que não tinha valor. Era alguém que pertencia ao seu dono, que vivia a sua vida para suprir as necessidades daquele senhor, de quem o tinha, né? Então a identidade dela era servir a quem comprou ela, né? A quem ela pertencia. Então tudo aquilo que ela era para o outro, ela não era nada, né? E dentro desse contexto, Sara resolveu agilizar as coisas. Eles tinham recebido uma palavra, né? Abraão recebeu a palavra que seria pai de multidões, e ele recebeu essa palavra quando ele tinha 75 anos, e agora, ele com 86, ele ainda nada tinha mudado. Ele só, pelo contrário, foi ficando mais velho, Sara cada vez mais velha, Sara estéril. E ela fala assim, bom, a gente recebeu essa palavra, ok, nós cremos que essa palavra vai acontecer, porém deixa eu dar uma ajudinha para Deus, deixa eu facilitar as coisas para que elas aconteçam, como se quando Deus dá uma promessa pra gente, ele não soubesse o cenário em que estávamos inseridos, e como se para cada promessa que Deus nos deu, ele precisasse da nossa participação para realizar e para cumprir. Mas eu quero te lembrar que às vezes, como Sara, a gente quer dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus. A gente recebe promessas, a gente recebe palavras, mas a gente quer colocar a nossa mão para fazer, porque a gente acha assim, Deus até prometeu, Deus até pode fazer, mas eu acho que se eu ajudar, facilita as coisas. Não facilita. Quando a gente tenta ajudar Deus, a gente atrapalha aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque eu quero te lembrar que Deus não se atrasa, eu quero te lembrar que Deus não se esquece, e eu quero te lembrar que Deus não perde o controle. Então, quando as coisas não são do nosso jeito, na forma como a gente imaginou que Deus ia desenvolver os caminhos dele, os desígnios dele na nossa vida, ainda assim não fugiram do jeito de Deus. E o jeito de Deus sempre é melhor que o nosso. E todas as vezes que a gente coloca a nossa mão para fazer, a gente rouba de viver aquilo que Deus tem para fazer a partir da mão dele. Lembra-se que Deus nunca vai quebrar princípios para realizar promessas. Deus honra princípios e realiza promessas. A gente precisa ter consciência de que para que Deus estabeleça a vontade dele na nossa vida, para que a promessa do Senhor seja cumprida em nós, é necessário que princípios sejam honrados. E nós só honramos princípios à medida que descansamos o coração na certeza de que Deus sabe o tempo certo de agir e a forma certa para cumprir aquilo que ele nos prometeu. Sara, ela achou que a responsabilidade dela de cumprir a promessa, que precisava da participação dela para que a promessa se cumprisse. E a gente precisa sempre se lembrar que a responsabilidade sempre vai ser de quem nos prometeu. E o nosso único papel é permanecer em obediência, permanecer crendo, entendendo que quem prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é suficiente. A palavra fala lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Como a gente precisa se lembrar disso? Sara, naquele momento, ela se esqueceu e ela fala assim, bom, se Agar é minha serva e minha escrava, tudo que ela tem, na verdade não é dela, é meu, então se eu colocar ela para dormir com Abraão e ela engravidar de Abraão, o filho que ela gerar não vai pertencer a ela, mas vai pertencer a mim. E aí ela dá essa sugestão para Abraão. Abraão fala ok, ele dorme com Agar e Agar engravida. E Agar começa a gerar aquilo que supostamente seria um veículo da promessa do Senhor. Mas eu volto a te lembrar, a promessa de Deus nunca vai ser cumprida a partir de quebra de princípio. Pare de querer fazer acontecer aquilo que virá pelas mãos de Deus, no tempo de Deus. Não queira colocar a sua mão naquilo que Deus disse que vai fazer. E aí, o que aconteceu? Agar começou a gerar e achou que porque estava gerando, ela tinha que
ocupar uma posição que nunca foi dela. Ela continuava sendo escrava. Ela estava gerando para Sara. A função dela era continuar servindo a Sara. Sendo que porque ela estava gerando algo que pertencia ao seu Senhor, ela começou a achar que ela era mais do que ela devia. Ela começou a achar que aquilo que ela carregava pertencia a ela, porque é muito difícil a gente separar isso. É muito difícil a gente entender que aquilo que Deus deposita sobre nós pode ser muito bom, pode ser muito grandioso, mas não nos pertence, continua sendo do Senhor. Ele coloca em nós para que a gente, como um bom mordomo, aponte para Ele. Aquilo que carregamos, aquilo que geramos, não tem a ver conosco, não tem a ver com quanto somos bons, mas quanto de bondade existe no coração de Deus, e Ele escolhe compartilhar e nos usar para isso, para sermos demonstrações do poder de Deus. Então o dom que você tem, a habilidade que você tem, não te pertence. Você carrega, mas pertence ao Senhor e é para a glória do Senhor. Agar se esqueceu disso. Agar achou que porque estava gerando pertencia a ela, porque ela estava carregando pertencia a ela, e ela começou a querer ocupar um lugar que Deus nunca falou que era para ela ocupar. E isso começou a causar ofensa no coração de Sara, porque ela começou a diminuir Sara, porque no lugar de ser escrava e servir Sara, ela começou a achar que ela era melhor que Sara, porque carregava algo que Sara não carregava. Eu quero te lembrar que toda vez que você, através dos seus dons, através daquilo que Deus te depositou, através das suas habilidades, te faz pensar que você é melhor que alguém, se lembre que você está se afastando da sua essência. Se lembre que você não está vivendo aquilo que Deus de fato derramou no seu coração. Porque o altar de quem gera é um altar prostrado em adoração. Não tem a ver com aplauso, mas com renúncia. Tem a ver com entregar. Entender que não nos pertence. A gente tem mania de posse, a gente tem mania de reter elogio, de reter dom, de reter para nós a visibilidade, quando na verdade é tudo para glorificar o nome de Deus. E aí Agar, ela quis tomar posse daquilo que não lhe pertencia. Sara se ofendeu e falou para Abraão: Abraão, Agar tá me diminuindo, eu tô me sentindo humilhada por Agar. E aí ele fala assim: ó, faz como você quiser. E ela começa a humilhar Agar. Agar não resiste à humilhação e foge. Quantas vezes a gente é como Agar? Nos momentos de humilhação a gente corre. Mas eu quero te lembrar que Deus não abençoa fugas. Deus não abençoa filhas que fogem. Agar foge levando o filho de Abraão com ela na barriga, sendo que ela se esqueceu que o filho de Abraão só tem valor na casa de Abraão. Ela achou que aquilo que ela estava carregando validava quem era ela, mas quando a gente carrega algo que não nos pertence, fora da casa do dono de quem nos entregou, não tem valor. Deus não dá cobertura para quem saiu antes do tempo. Deus não abençoa fugitivos. E quantas vezes a gente precisa se lembrar que Deus usa de momentos de humilhação, não é porque Ele quer nos diminuir, mas porque Ele quer quebrar o nosso orgulho. Ali, a Agar estava ocupando um lugar que não lhe pertencia. Ela estava com o coração ensoberbecido e orgulhoso, achando que porque carregava algo, ela deveria tomar uma posição que Deus nunca designou para ela. E aí, o que Deus faz? Usa da humilhação para tratar o coração de Agar. Mas o que Agar faz? Como todo crente imaturo, foge. Não resiste ao lugar de tratamento. Sendo que crentes fugidos, eles nunca param em um bom lugar. E Agar parou no deserto de Sur. Sur significa muro, limitação. Porque a amargura, a rejeição, ela levanta muros ao nosso redor. E nesse lugar você não cresce, nesse lugar você não prospera, nesse lugar você não se desenvolve, você não avança. Mas nesse lugar, ela para em frente a uma fonte. Fonte, gente, no deserto, quer dizer sinal de vida, de esperança. Ou seja, ela estava no meio do deserto, ela fugiu, ela estava amargurada, ela estava ressentida, mas ela não queria morrer. Ela queria ficar só ali. Porque se ela quisesse morrer, ela ia para qualquer lugar, longe de uma fonte. Se ela estava parada numa fonte, é porque ela não queria
deixar de viver. Aí às vezes a gente tá amargurado, a gente tá ressentido, mas a gente entra e sai da igreja. Não quero me envolver não, mas eu vou entrar e sair. E a gente se esquece que crente sentado no banco da igreja só tá sobrevivendo. E crente que não vive propósito morre. Crente que não tá em movimento em direção ao que Deus tem para ele, atrofia. Mas a gente também lembra na história que Deus encontra. O anjo do Senhor vai ao encontro de Agar. E esse anjo diz para ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Situa ela daquilo que ela estava querendo fugir, do lugar que ela não deveria ter saído, e ela quis sair. Ela queria deixar de ser serva. E ele vai lá e toca na ferida dela, falando assim: ei, minha filha, você fugiu, mas você continua marcada. Você é serva, você é a serva de Sarai. O que você está fazendo aqui? E quando Deus nos pergunta onde a gente está, não é porque Ele não sabe onde a gente está, mas para que a gente se localize na história. E aí a gente precisa se lembrar que sempre vai existir um lugar de volta. O anjo do Senhor, ele fala assim: o que você está fazendo aqui? Ela fala que fugiu, porque ela foi humilhada por Sara. E ela fala assim, e o anjo vira para ela e fala: volta e humilha-te para a sua senhora. A gente às vezes acha que Deus vai aparecer pra gente e vai falar: ai, tadinho de você, realmente você não devia estar vivendo isso. Realmente Sara foi muito malvada, você estava carregando um filho e ela te tratar assim. Nossa, não. E Deus não lambe as nossas feridas, Ele nos trata. Deus não fica cultivando rancor e raiz de amargura, muito menos lugar de orgulho. O Senhor nos quebra. A gente às vezes acha que Deus vai exaltar os humilhados. Deus nunca disse isso, que Ele vai exaltar os humilhados. Deus exalta quem escolhe se humilhar. Porque Deus usa da humilhação para quebrar o orgulho. E aqueles que entendem que porque estão sendo humilhados, só estão sendo humilhados porque têm o coração tomado pelo orgulho, são quebrados e retornam para esse lugar de forma que Cristo é glorificado. Não tem mais a ver com ele. Ele entendeu que a história dele não tem mais a ver com ele. Tem a ver com o Senhor nele. O Senhor que trata, o Senhor que vê, o Senhor que restaura, o Senhor que refaz. Agar ali precisava ser quebrada, porque existem humilhações que quebram o orgulho, mas refaz a nossa dignidade, que nos coloca no lugar de volta que nunca deveríamos ter saído, no lugar de submissão ao lugar que Deus nos plantou. E ali a gente se lembra de Pedro 5, 6 e 7, que fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Lucas 14, 11 fala: porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. É uma decisão sua se humilhar. E é a partir dessa decisão que você é exaltado. Não é porque estão fazendo com você, é como você está respondendo aquilo que estão fazendo com você. Você tem decidido abraçar a humilhação, se humilhar, se submeter à autoridade que Deus levantou sobre a sua vida, ou você vai continuar fugindo, achando que o mundo está contra você. A palavra de Deus fala: volte e se humilhe. Mas ao mesmo tempo, ela não volta sozinha. Ela volta com uma promessa. Porque agora Deus dá uma promessa: olha, sobre o seu filho, aquilo que você carrega, eu estabeleço uma promessa. Então ela volta, mas ela não volta sozinha. Ela volta carregando a promessa. E a promessa é aquilo que nos sustenta em tempos de dor. A promessa é aquilo que nos assegura. Então, em nome de Jesus, que você se lembre da promessa. E que nos tempos desfavoráveis você se lembre que é Deus te tratando e te preparando para acessar a promessa. Não fuja antes do tempo. Que Deus te abençoe.